Oi, oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Eu sou a Marina, eu estou há 31 anos na Terra e esse é o Santuário da Bruxa. No vídeo de hoje eu quero fazer uma coisa que eu não pensava que eu ia fazer, mas eu quero contar e compartilhar com vocês uma projeção astral que eu tive há alguns anos. Lá naquela época, eu não sabia muito bem ainda o que era uma projeção, mas embora eu já tivesse várias e isso tenha sido uma coisa muito comum na minha vida, eu não tinha consciência ainda naquele momento de que aquilo era de fato uma projeção. Então, quando aconteceu, eu não tinha o objetivo de contar para muitas pessoas. No entanto, hoje eu sou terapeuta quântica, talvez esse seja um ponto que eu tenha que explicar um pouquinho para você que está aí do outro lado, por que eu estou resolvendo contar essa história agora. Então, como eu falei no início do vídeo, eu sou a Marina, eu sou terapeuta quântica e hoje eu trabalho com apometria e com leituras de oráculos. Trabalho com registros akáshicos e N outras técnicas também nos meus atendimentos. E ao longo desses anos como terapeuta e também ao longo de uma vida com uma mediunidade sempre se desenvolvendo de forma muito intensa, eu precisei estudar muito sobre a espiritualidade, sobre as formas de manifestação, de mediunidade, enfim. E me considero hoje como uma eterna aprendiz sobre tudo isso. Na época que eu tive essa projeção, então eu compartilhei ela com alguns amigos, né, algumas pessoas próximas, até que eu compreendi e descobri que de fato aquilo era uma projeção e fui tomando consciência de algumas coisas na vida. E aí, quando isso aconteceu, eu não tinha então um objetivo de sair contando isso para as pessoas, mas hoje, em função do meu trabalho e por ser uma forma de trazer algumas coisas para a consciência, de compartilhar certas coisas, que eu acho que a gente precisa fazer isso, compartilhar, mas com consciência, eu decidi trazer essa história de projeção aqui para o canal, porque eu me lembro praticamente assim 90% do que eu vi naquela projeção e foi algo que mexeu muito comigo na época, tanto é que alguns hábitos meus mudaram depois dessa projeção. Então eu vou tentar contar para você e compartilhar essa história da forma como eu me lembro, né, desse sonho, mais ou menos como os eventos foram acontecendo. Não sei se isso vai ser muito didático, digamos assim, mas eu vou tentar ser muito fiel a como eu lembro dessas coisas. Então, quando eu tive essa projeção, era um dia absolutamente normal, uma noite de sono como qualquer outra. E quando eu acordei desse sonho, foi como ter acordado mesmo de uma viagem para um lugar diferente, distante. Nessa viagem astral, eu compreendo que eu estive em, não sei como eu posso chamar isso, mas em uma dimensão intraterrena. Eu entendo que os seres que eu vi naquela projeção, eles provavelmente são intraterrenos, e se a gente compreende um pouquinho só sobre esses seres, a gente entende que os intraterrenos, eles não precisam existir materialmente, fisicamente dentro da Terra, mas que eles provavelmente se manifestam vivendo em dimensões diferentes da nossa. E tá tudo certo. Até aí tudo bem. Eu entendo então que eu fiz uma viagem astral para uma dessas sociedades, digamos assim, não sei porque essa palavra me vem agora, mas talvez faça sentido aí. E quando eu estava nesse lugar, eu via tudo como se eu estivesse voando no céu, flutuando. Eu não enxergava o céu acima de mim, eu enxergava simplesmente como se eu estivesse voando. E quando eu cheguei nesse lugar, era um lugar assim que tinha uma cidade onde as pessoas se reuniam, trabalhavam, conviviam, mas tinha também uma grande floresta assim, com árvores extremamente altas. Eu posso talvez fazer uma relação com eucaliptos aqui, que seja uma coisa parecida. Mas era uma floresta assim muito densa, com muitas árvores, e também um espaço onde existia tipo
um grande vale com montanhas e um grande espaço aberto, com muita natureza. Quando eu vi os seres que viviam nesse lugar, eu vou tentar descrever eles da forma mais parecida possível que eu conseguir, mas isso, obviamente, você aí do outro lado entende que é uma percepção minha e que talvez se você enxergasse esse ser, você talvez descreveria ele de uma outra forma. Então, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, a gente tem que ter consciência disso também. Quando eu percebi os seres que moravam nesse lugar, eles eram, digamos assim, muito mais altos do que nós, talvez 2,5 metros, 3 metros, talvez mais. Todos muito magros, muito parecidos fisicamente, e a pele, a cor da pele assim de todos muito parecida também, como se fosse um tom mais puxando para um cinza, mas talvez mais um marrom sem cor. Eu não sei definir muito bem, mas é uma cor diferente da pele de um ser humano, por exemplo, quando a gente olha, né? A fisionomia do rosto também era diferente, os olhos deles eram diferentes, não tinham as pupilas assim como nós costumamos ter, era como se os olhos fossem todos branquinhos. E as mãos eram mãos muito, muito grandes, né, com dedos muito compridos, e eles tinham 3 dedos nas mãos, né, como se fosse um polegar e 2 outros dedos assim grandes, bem compridos, mãos muito grandes. E quase todos eles se vestiam também com roupas muito semelhantes, como se a tonalidade da pele deles e das roupas fosse muito parecida. É como se fossem assim tons de bege, mas não aquele bege clarinho, como se fosse um tom de bege mais escuro, mais fechado. Por isso que na primeira vez eu puxei para um tom de cinza, por exemplo, para que vocês possam entender. E aí esses seres, eles estavam nessas cidades, enfim, convivendo, e enquanto eu estava nessa projeção, enquanto eu estava vendo o que estava acontecendo nesse lugar, eu entendi, através das músicas que eles cantavam e das conversas telepáticas que eles tinham, que eles estavam se organizando, indo para uma espécie de funeral. E que nesse momento uma grande líder que vivia há muitos e muitos séculos com eles tinha desencarnado, tinha falecido, enfim, não sei como se usa esse termo lá no plano deles. Mas o fato era esse, que eles estavam se encaminhando para um funeral de uma líder extremamente antiga. Tanto é que a aparência de alguns desses seres dava para ver que eles eram mais antigos, mais velhos, digamos assim, que a maior parte do grupo tinha um aspecto um pouquinho diferente, como se eles fossem mais velhos mesmo. Alguns seres femininos dava para ver que tinham cabelo, e era sempre um cabelo que a tonalidade era muito parecida também com a pele, com as roupas, quase como se eles fossem loiros, mas puxando para um cinza, sem grandes tons de cores assim distantes entre eles. Então, quando eu estava sobrevoando, viajando assim de forma astral até lá, eles começaram a se reunir para ir até aquele bosque, digamos assim. Então eles tinham que sair da cidade, passaram pela cidade, começaram a caminhar pela floresta, daquela grande floresta com grandes árvores que eu descrevi no começo, até chegar num local bem aberto, como se tivesse só grama e um vale e algumas montanhas, até chegar nesse lugar. E toda a população, ela começou a caminhar e se dirigir até esse local. Enquanto eles caminhavam, eles cantavam algumas músicas, e era tudo digamos assim, um aspecto muito solene, muito respeitoso, e todos visivelmente tristes, abalados, mas
atuando assim com muita seriedade, com muito respeito àquele momento. Então todos estavam tristes por perder aquela pessoa que era uma grande líder para eles. E a única coisa que eu não tenho mais a lembrança completa é a música que eles cantavam. Eu consegui trazer já naquele mesmo dia poucas lembranças. Eu lembro que logo que eu acordei eu tinha a melodia mais presente, mas conforme os dias foram passando eu fui esquecendo da melodia. Mas uma frase ficou marcada para mim, porque de alguma forma eu consegui entender as conversas telepáticas que eles tinham. Não sei se é bem isso que aconteceu. E eles cantavam uma música que descrevia, digamos assim, o que tinha acontecido com aquela líder, o porquê ela tinha falecido. E o falecimento dela teve relação com alguma coisa química venenosa que tinha na água deles. E que nessa época eles entendiam que aquilo que tinha acontecido, que tinha contaminado a água deles, vinha de algum comportamento nosso, dos seres humanos que estão aqui vivendo na superfície da Terra, de alguma maneira. E de forma alguma eu via eles de uma forma violenta ou até sem compreensão com a gente. Mas eu entendo que eles iam tomar medidas para se precaver daquilo que poderia acontecer com eles. E essas medidas nunca foram de forma alguma entrar em contato com nós humanos, por exemplo, ou fazer qualquer mal, qualquer coisa assim com relação a nós, mas simplesmente talvez consumir a água de uma outra maneira, enfim, não sei. Mas o que eu conseguia compreender naquele momento era isso. E a frase que me ficou daquela melodia, daquela canção que eles caminhavam cantando, entoando aquela música, era a gota do perigo, justamente demonstrando que a água tinha trazido algo venenoso, alguma contaminação, e que tinha levado a óbito uma das pessoas da comunidade deles, e que era inclusive uma grande líder. Então eles se reuniram naquele funeral, foi feita toda uma cerimônia, alguns seres falaram algumas coisas, né, alguns discursos, digamos assim. E eu lembro de ter tido, né, essa projeção e de ter uma clareza muito grande que eu tinha que ter um cuidado extremo a partir dali com a água. E a partir daquele momento eu nunca mais consumi água que não fosse filtrada. Tanto é que eu expliquei no começo do vídeo que alguns hábitos meus mudaram a partir dessa projeção. E eu tive certeza, assim, absoluta que a água, ela talvez passaria por fases, por momentos, por acontecimentos. Então, desde aquele momento eu comprei o meu primeiro filtro de água, que é um filtro de barro, daqueles bem comuns, mas um dos mais eficientes que existem. Então, desde essa projeção eu mudei esse hábito e sempre tive um cuidado com a água, com o consumo. E para mim, depois dessa projeção, eu entendo que em algum momento da minha vida alguma coisa vai acontecer com a água. Não sei se vai acontecer mesmo ou não, mas de qualquer forma, essa projeção ela me fez ter essa consciência, essa percepção sobre o que poderia acontecer. Como eu falei antes, mesmo sendo um ato que tenha sido teoricamente, né, através do que eu consegui compreender, que tenha sido um ato provocado por nós, por exemplo, ainda assim o comportamento daqueles seres nunca foi no sentido de uma vingança, uma guerra ou qualquer coisa assim. Pelo contrário, mas foi em se proteger e talvez até pensar em uma mudança de hábitos para eles. E eu lembro que a melodia que eles cantavam, aquilo
ressoou como uma coisa profética para mim, na minha cabeça, no meu cérebro, na minha mente, na minha alma, e foi algo muito que ficou ressoando por muitos dias até que eu conseguisse absorver e compreender aquilo realmente. E no começo eu não tinha noção de que aquilo era uma projeção mesmo, como eu falei para vocês. E eu comentei esse sonho porque ele realmente tinha sido muito intenso, as lembranças muito vívidas. E comentei esse sonho com um amigo. E aí ele me disse, olha, você teve uma projeção, né? Que legal. E aí eu fiquei pensativa, né? Naquele momento eu ainda não tinha conseguido associar algumas coisas. Eu pensei, será que eu tive uma projeção mesmo? E ele me disse, pensa como é que tu tava no sonho. Onde é que tu tava? Tu tava vendo a cena ali participando? E aí eu pensei, não, eu tava voando e observando tudo do céu. E aí eu percebi, nossa, realmente eu tive isso foi uma projeção, isso foi uma experiência. Então, aquele foi um momento assim de grande aprendizado para mim, de compreender algumas coisas que sempre aconteceram comigo, mas eu não tinha conseguido associar ainda. E também trouxe uma certa percepção sobre como eu ia ter alguns comportamentos com a água, por exemplo. E desde então, como eu disse, a minha vida, o meu comportamento com a água mudou. E eu senti hoje de contar essa história, de sentar aqui depois do meu dia de trabalho, a minha velhinha, minha mesa de trabalho está aqui atrás. É por isso que eu estou nesse cenário aqui, porque nessa semana a gente recebeu a comunicação de um ser intraterreno aqui no santuário. Eu costumo fazer algumas leituras ao longo do mês. E todo mês a gente trabalha com uma temática específica, a gente traz uma egrégora para comunicar aqui. E cada mês é diferente, cada mês é um ser diferente que vem comunicar e que vem, digamos assim, fazer um atendimento com as pessoas que sentem que aquela leitura ressoa com elas. Cada leitura que a gente abre tem um nome específico, tem toda uma arte, tem todo um cuidado energético envolvido com aquilo. E nessa semana nós recebemos a comunicação de um ser intraterreno. E isso me fez lembrar dessa projeção e me fez pensar que talvez eu não devesse guardar isso só para mim. Não para que você talvez fique com minhoquinhas na cabeça pensando, poxa, mas e o que eu vou fazer com essa informação? Agora eu preciso cuidar de como eu consumo a água. Enfim, talvez seja interessante mesmo você ter esse cuidado. Não só por causa dessa projeção, mas porque é um comportamento que cada vez mais a gente vai precisar ter nesse novo mundo. Mas para que essa experiência, de alguma forma, ela possa aproximar você do santuário, ela possa aproximar talvez você de você mesmo, compreendendo as suas próprias experiências e compreendendo um pouco mais daquilo que às vezes nem todo mundo consegue acessar, mas que compartilhando informação e conhecimento aqui a gente pode levar um pouquinho mais de luz para o mundo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha feito sentido para ti, essa história tenha ressoado no teu coração. Deixa aqui nos comentários alguma pergunta, alguma dúvida ou até alguma experiência de projeção astral semelhante ou muito diferente que você teve, que você gostaria de compartilhar comigo. Vai ser um prazer trazer um pouco dessa partilha entre nós aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!